Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para o nosso devocional ao vivo de sábado, hoje num horário mais diferenciado ainda. Oi, Carol, tudo bem, querida? Oi, Sassá, vocês estão firmes aí, meninas? Oi, Márcia, tudo bem? Marcinha, boa noite, meninas, tudo bem? Falei, meu Deus, acho que eu vou fazer o devocional sozinha hoje, nesse horário, meia-noite. E quero conversar com vocês. Oi, Sidoca, tudo bom, meninas? Como que vocês estão? Estamos aqui firme e forte, não é verdade? Graças a Deus por isso, né? Como que foi a semana de vocês? Como é que foi? Foi tudo bem? Como é que tem sido aí o feriadinho? Eu confesso para vocês, a minha semana... Oi, Jaque, tudo bem, minha querida? A minha semana foi bem, graças a Deus. Ai, que bom. Ai. A minha semana foi bem, graças a Deus. Boa noite, meninas que estão chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindas no nosso devocional ao vivo. Hoje, nesse horário, é um pouquinho diferente. Já vou falar sobre isso, conversar bastante, tá, com vocês. Nós estamos aí no feriado de Páscoa, Semana Santa. É um feriado tão importante para nós, mas tão importante para nós, que nós devemos celebrar, nós devemos nos preparar para ele, nós devemos viver ele cada dia na sua etapa. E é uma ordenança que o Senhor deixou, que a gente celebrasse, que a gente lembrasse, que a gente vivesse, né, a festa da Páscoa, né? E eu confesso para vocês... Aí, voltou. Eu confesso para vocês que eu fico muito... Esse é um feriado especificamente que eu fico muito pensativa, meninas. Muito pensativa mesmo. A minha semana também, Sassá, passou assim, voando. Eu tô feliz com a minha... Se ficar travando, eu vou lá para dentro. Ai, Espírito Santo, deixa eu ficar aqui. Eu tô muito feliz com a minha semana porque eu consegui ficar em dia, assim. Meu planejamento estava um pouquinho atrasado, eu consegui... Gente, vamos orar por essa internet, por favor. Então, assim, a minha semana foi... Tô feliz porque consegui, né, fazer as coisas que eu tinha proposto para mim na escola, passou muito rápido. A gente teve uma celebração na escola de Páscoa, muito bonita foi. E eu estou a semana inteira pensativa, mas quando foi chegando terça, quarta-feira, eu fiquei aí. Boa noite, meninas que estão chegando. Boa noite, tá? Sejam muito bem-vindas. Estamos conversando ainda, tá? E é um feriado que eu fico mesmo, gente, mesmo pensativa. O meu espírito fica diferente. O meu espírito, ele fica reflexivo, ele fica pensativo. Ele fica assim... bem corrida. Aqui também foi bem corrida. E lembrancinha de Páscoa e tudo mais, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E assim, eu quero falar com vocês por que o nosso devocional hoje foi num horário diferente, especialmente hoje, tá? Porque nessa Semana Santa, na sexta-feira, foi o dia da crucificação de Jesus, né? Na sexta-feira, Jesus passou pela via dolorosa, Jesus carregou a cruz dele, Jesus foi crucificado por nós, ele foi moído, ele ficou transfigurado por mim, por você. Ontem, especialmente, meu Deus, meninas, eu chorei tanto porque nós aqui em casa nós tivemos um momento nosso de muita reflexão sobre a sexta-feira, né? É um dia de feriado, mas que não é pra gente passar assim, sabe? Batido e... Não é. A gente faz as coisas e tudo, mas nós temos que parar tudo e fazer um momento de reflexão. E ontem à noite nós paramos aqui a nossa casa e nós lembramos, e eu comentei com as meninas, a realidade de Jesus naquela época, não assim, né, tão na íntegra, porque eu acredito que nós não conseguimos ter essa noção, mas eu falei, meninas, Jesus foi realmente moído por nós.
quando ele estava pendurado naquela cruz, mulheres, ele não tinha dente nenhum na boca mais. O corpo dele era cheio de buracos, de tanto açoite que ele levou. Sabe? Quando a palavra diz que ele ficou transfigurado, realmente ele ficou transfigurado. E quando a gente para tudo, nós silenciamos tudo, nós ficamos no nosso quarto ali, silenciamos tudo. Aí eu coloquei um louvor que o Senhor trouxe na minha mente e nós conversamos e eu trouxe a reflexão aqui na nossa casa que eu quero trazer agora para nós, assim, no sentido de que Jesus, sem culpa, sem nada, foi para a cruz, né? Foi sofrer a morte de cruz por amor. Por amor. Quando a palavra diz, e quando a gente ouve nas pregações, e quando a gente lê frases aqui na internet, né? Ele me amou primeiro, eu amo porque ele me amou primeiro. A gente tem que ter noção, a verdadeira noção desse primeiro amor de Jesus por nós. Não foi brincadeira, gente, não foi fácil. Foi doloroso, foi sofrido. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, ele era 100% homem, sabe? Ali quando nós paramos, meninas, foi um momento assim de muita comoção, porque eu falei, poxa, e o que nós temos? Que cruz que nós temos carregado? O que nós temos suportado? Eu, na minha vivência, no que a minha idade tem, nas responsabilidades que eu tenho, a Rayana pequenininha, no que ela tem, cada uma na sua, mas todos nós temos responsabilidades, temos frustrações, temos dores, temos tudo. Somos frustradas. E aí? E nesses momentos, o que a gente tem feito? Será que a gente realmente consegue olhar para as pessoas e fazer como se fosse para Jesus? Será que realmente nós temos carregado a nossa cruz? Porque evangelho é cruz. A graça, ela está, assim, disponível para os nossos momentos de cruz. Para os nossos momentos de deserto, sabe? E nós estamos lembrando, assim, do que Jesus fez. A gente vem de uma semana inteira assistindo The Chosen. Então, assim, meninas, foi um momento, não dizer qual é a palavra, foi tão assim, de sentir, sabe? Que eu não sei nem explicar. E nós não finalizamos ali alegres. Nós oramos, nós pedimos perdão, nós agradecemos porque ele levou na cruz nossas dores, ele levou na cruz, ele venceu a morte, a gente já sabe, mas a gente ainda não celebrou, porque na sexta-feira ninguém tinha certeza que ele ia ressuscitar. Hoje a gente já sabe, mas na sexta-feira ninguém tinha certeza. E daí, a última palavra que o nosso Jesus proferiu na cruz foi: está consumado. Tetelestai, está consumado. Que quer dizer o quê? Está feito, está completo. O plano se cumpriu. E antes de morrer, segundo antes, ele ainda diz: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Como pode, gente, no meio de toda aquela dor, de tudo que ele estava vivendo, ele ainda liberar perdão? E como que nós ainda queremos reter perdão de alguém? Então, tudo isso nós trouxemos à tona. E nós terminamos ali o nosso momento com um louvor. Não foi louvor de alegria, não foi, e nós terminamos assim, com esse sentimento de como se nós estivéssemos lá e não soubéssemos ainda que Jesus ia ressuscitar. Porque eu fico imaginando, né, foi às 3 horas da tarde e de repente escureceu e choveu e trovejou e relampejou. E a criação, né, a gente diz que a criação louva a Deus, a criação manifesta a Deus o tempo inteiro. E naquele momento até a criação manifestou a dor de Jesus, né? E a gente nunca tinha feito dessa forma aqui em casa, sabe? Foi a primeira vez
E foi muito assim forte, porque o devocional de sexta com a Sassá, ele falou que ele sempre estaria conosco. E daí nós finalizamos assim, que quando nós estamos no nosso momento de dor, de cruz, de angústia, porque, volto a repetir, né? Cada um tem na sua idade, na sua proporção, o Senhor sempre está ali. Ele está ali. E isso foi na sexta. E hoje, que é o sábado, por que eu não fiz 11h30? Porque sábado é o dia do silêncio. Foi o dia que houve silêncio, gente. Vocês imaginam, né? Depois de Jesus ter feito tudo o que ele fez, todos os milagres, todas as curas, gente, ter revolucionado, né? Ter, assim, sabe, trazendo, assim, sabe, mostrando assim, olha, essas leis aqui, gente, agora a lei sou eu sou a própria lei, eu sou a autoridade, olhem pra mim, eu sou o Messias que vocês estão esperando há anos, eu tô aqui. E depois de terem vivido tudo aquilo, como assim o Messias morre numa cruz? Como assim ele morre? Igual os outros dois que estavam do lado dele, seres humanos normais, um dos ladrões nem se arrependeu, e Jesus morreu na cruz ali igual eles, né? Então o sábado foi um dia de silêncio, um dia onde as pessoas, os discípulos, porque depois que Jesus disse está consumado, né? Todo mundo viu que realmente ele era o Messias. Só que assim, ele estava morto. O corpo dele estava morto. Certo? E o sábado, ele é considerado o sábado do silêncio por isso, porque todo mundo estava cheio de medo, todo mundo estava cheio, libera para mim, por favor, Jesus. Todo mundo estava cheio de medo, todo mundo estava cheio de dúvida, e houve silêncio no céu, houve silêncio na terra. Tava assim, gente, aquele momento fúnebre. Sabe assim, aquele momento de quando a gente fica sem palavras. Sabe quando acontece uma coisa assim que você não esperava, não imaginava, e você fica sem palavras? Por isso o sábado, ele é o dia do silêncio. Sábado é o dia do silêncio. José de Arimateia foi autorizado a retirar o corpo de Jesus da cruz, colocar no sepulcro, ele morto. E assim, os discípulos totalmente perdidos, vocês imaginem. Os discípulos totalmente perdidos, os discípulos, tá, e agora? O que vai ser da gente? Ele morreu. Ele é o Messias e ele morreu. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E agora? Vão perseguir a gente? Não vão? Então, para mim hoje, apesar de ter sido um dia que eu recebi minha irmã, meu pai, a Verônica aqui em casa, minha irmã que veio de Minas, nós aqui preparamos uma mesa de Páscoa, assim, com todo amor, com todo, sabe assim, com todo intencional para eles aqui. Ficaram aqui conosco a tarde inteira, início da noite, e apesar disso, o meu espírito estava o tempo todo. Hoje é dia do silêncio, aqui em Itajaí, hoje, bem na hora ali do café da tarde, assim, obrigada, Jesus, começou a chover, deu o dia ficou mais escuro, sabe? E eu fui lembrando disso, eu fui assim, né? A gente tava ali, a minha irmã trouxe um dominó diferente, nós jogamos o dominó, mas o meu espírito tava ali o tempo todo. E eu não queria fazer o devocional antes da meia-noite, porque era um momento que eu queria estar em silêncio também. Entendeu? Eu queria estar refletindo, porque no sábado, vocês sabem o que aconteceu? Jesus, ele desceu ao mundo dos mortos. Ele desceu no Hades. Ele foi no inferno. Ele foi no mundo dos mortos. Você sabe o que ele foi fazer lá? O que nós perdemos lá em Adão? Quando Adão e Eva, eles ouviram a serpente. O que nós perdemos?
Nós perdemos a chave do jardim, a chave da autoridade, do governo e do domínio. Nós perdemos. Lembram-se que nós conversamos sobre isso? E no sábado, Jesus, que não tem parte com o pecado, Jesus, isso mesmo, Sassá. Jesus que não tem parte com o pecado, Jesus que o lugar que ele menos estaria ou gostaria de estar era lá. Sabe? E ele foi lá no mundo dos mortos. Ele foi lá no mundo dos mortos resgatar. Tirar a chave da mão do diabo. Falar, olha, eu vim aqui buscar, eu vim resgatar o nosso resgatador, nosso libertador. Ele foi retomar, pegar, tirar da mão do diabo a chave da autoridade, do domínio e do governo. A chave de conexão com Deus novamente. Ele precisou se rebaixar, gente. Ele precisou se rebaixar ao nível de ir lá no mundo dos mortos. Foi no sábado. E nós, no meio de tudo isso, né? Será que nós, às vezes, não nos achamos, né? Ai, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Será que às vezes, para resgatar o nosso casamento, a gente não precisa se humilhar? A gente não precisa estar numa posição que talvez a gente não gostaria? Será que para a gente resgatar um filho, uma filha, a gente tem que fazer coisas que talvez a gente não gostaria? Será que para a gente retomar com a autoridade de nós mesmos, nós não temos que ter força, dizer não para muitas coisas? E nós, o que nós estamos fazendo para resgatar aquilo que nós precisamos resgatar? Olha onde Jesus foi. Olha onde Jesus foi. Então, às vezes, meninas, tá silêncio no céu. Às vezes você tá passando por uma coisa, por uma situação. Tá silêncio no céu. Tava silêncio para os discípulos, tava silêncio para todo mundo. Tava um silêncio. Mas Jesus estava trabalhando. E estava trabalhando duro. Ele estava trabalhando duro, ele estava acessando lugares que ele não gosta. Acessando lugares que ele não tem parte nenhuma com aquilo. Porque tinha um plano maior. Porque ele precisava, né? Então, muitas vezes, a gente pode achar que o Senhor está em silêncio, nós estamos aqui. Muitas vezes achando que o Senhor está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Os anjos dele estão trabalhando, as coisas no mundo espiritual estão acontecendo, como foi no sábado. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. É uma verdade isso, meninas. Isso é uma verdade. A gente tem que se imaginar, sabe? Imagina você, uma seguidora de Jesus. Você acompanhou tudo, você viu tudo, você experimentou tudo. De repente, Jesus morre. No sábado, aquele silêncio, você fala, tá tudo perdido, acabou. Agora o que vai ser? Acabou, tá tudo perdido, já era. Meu Deus do céu, ninguém fala nada, não vem um sinal, não vem nada. Mas Jesus estava trabalhando. Ele não estava parado. Jesus está trabalhando naquilo que você acha que está em silêncio no céu. Jesus está trabalhando, creia nisso. Os olhos dos discípulos não estavam vendo. Os olhos de ninguém, os olhos de Maria, vendo que o filho dela morrer daquela forma, gente, o que foi a dor dessa mulher? Eu falo, Deus, minha filha fica doente, minha filha tem uma febre, eu quase morro, eu fico orando para Deus mandar para mim a febre. Quem dirá Maria, gente? Sabe?
Então nós precisamos, nesses momentos, a palavra mesmo diz, né, que no luto há muito mais, a gente aprende muito mais no luto do que numa festa, né, num enterro do que numa festa. Então, antes de nós celebrarmos o que nós vamos celebrar, o que, né, já estamos no domingo, o que nós vamos celebrar e muito, nós precisamos viver esse luto. Nós precisamos relembrar os ensinamentos que esse luto traz para nós, certo? E nunca se esqueça disso. Jesus acessou lugares que ele não gostaria para resgatar a chave da vitória para mim e para você. Tirar da mão de Satanás. Será que eu e você estamos dispostas a fazer coisas que talvez a gente não gostaria? Não estou falando de coisas fora do padrão de Deus, mas talvez, né, ceder um pouco mais que a gente não gostaria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que eu e você estamos dispostas a fazer, talvez, o que a gente não gostaria de fazer para o plano maior? E eu tô dizendo isso para vocês de experiência própria, porque, gente, lá no começo do meu casamento, eu precisei mesmo acessar lugares que eu não gostaria. Abrir mão de coisas que eu tinha certeza que eu não precisaria abrir, porque tinha um plano maior, que era resgatar a minha família. E hoje eu falo, faria tudo de novo. Sabe? Será isso aí. É isso aí, Sassá. É isso aí. É noite de jogar o orgulho no lugar que é dele, lá embaixo, no chão. Sabe? Então nós não podemos, nós como cristãs, meninas, a gente não pode passar a Páscoa de qualquer jeito. Lária, separa a tua vida. Então não, porque não tem como, né, meninas? Mas que eu tiro momentos igual eu já falei. Falei, Rafa, meninas, vocês me esperem. Eu não vou fazer um devocional muito longo hoje, porque nós vamos ter o nosso... Eu e o Rafa e as meninas, nós vamos ter o nosso momento do sábado ainda. E porque, né, ficamos no café, naquela coisa, depois organizando aqui. E eu falei, todo mundo espera, todo mundo me aguarda, porque nós vamos ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre o sábado. Então, às vezes, eu achei tão... Olha só como é, né? Eu achei tão interessante, meninas, porque eu tinha separado um advento. Na verdade, eu comprei um advento de Páscoa novo esse ano. Eu vi um, gostei muito do formato dele, eu comprei. E eu tentei imprimir aqui em casa. Eu tentei imprimir na escola. Eu tentei imprimir em 3 lugares diferentes. E dava um erro e não imprime. Até hoje eu não consegui imprimir. Eu não consegui imprimir ele para as atividades, para aquilo que eu gosto de fazer. Mas o Espírito Santo nos levou a uma preparação totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu até acho que mais intensa. Mas não importa se você está fazendo de um jeito ou de outro. O que não dá, meninas, é para passar o feriado de Páscoa de qualquer forma. Nós que somos cristãs, não dá. Não dá. Quando o Senhor diz que é pra gente relembrar isso perpetuamente, é pra... não é pra... hoje é Páscoa. Jesus venceu a morte. Não é só isso. Não é só isso. Certo? Que a gente guarde isso para o resto dos anos que nós teremos, para as próximas Páscoas que nós viveremos, porque se o nosso espírito estiver antenado nisso, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dirigir, o Espírito Santo vai colocar alguém para falar alguma coisa para você que você vai falar, é isso, ou você vai ver alguma coisa, você vai ler alguma coisa, ou quando você estiver orando a tua Bíblia, vai vir uma revelação, quando você estiver ouvindo louvor, porque o teu espírito está antenado naquilo, certo? Mas nós não podemos passar de qualquer jeito. Se até agora você não fez nada, por favor, amanhã, se hoje já tá tarde, amanhã pare a tua família antes de entregar algo. Gente, compramos chocolate para as meninas, tá? Nós compramos chocolate para as meninas. Nós amamos chocolate. Nós fizemos docinhos e chocolate para presentear
aqui os próximos, mas antes delas ganharem, antes de tudo, elas vão ouvir e nós vamos relembrar a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, certo? Ótimo. Eu quero fazer a leitura do nosso devocional. Eu acredito que tem algo de Deus para nós aqui hoje, no dia de hoje. E daí eu quero orar. Amém. Sabe, Carol, eu amo isso que o Senhor traz, porque, gente, a minha linguagem é simples. A minha linguagem é simples e eu sei que o Senhor tem esse público para nós, né? Porque não adianta eu trazer uma linguagem aqui que muitas vezes nós não vamos entender e não vamos nem conseguir viver ela na prática, entende? Não adianta. Não adianta, né, a gente trazer palavras lindas e maravilhosas se nós não conseguirmos viver na prática. Amém, amém. E se essa é a nossa essência, sabe? E toda vez que eu vejo e ouço que o evangelho é simples, é sobre isso. O evangelho é simples, mas ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado, sabe? Ele precisa. Ontem, meninas, foi tão lindo aqui em casa, tão lindo. Eu deixei o quarto escuro, assim, sabe? A gente tem que preparar o ambiente, né? E daí depois, quando a gente foi voltando pra sala, assim, ainda meio quieto, né? Aí a Rayana, pequenininha, me chamou no quarto e falou assim, mamãe, vem aqui. Daí eu fui, né? Daí ela começou a chorar. Daí eu falei, o que foi? Eu já vi que era um choro, né? Tá, eu já vi que era um choro diferente. E daí eu falei, o que foi, filha? Ela falou assim, mamãe, eu senti uma coisa muito diferente. Eu falei, o que foi? Daí ela falou assim, eu senti, mamãe, eu sabia que Jesus estava aqui, mas ele estava aqui também. Eu falei, tá, estava aqui aonde? Ele estava aqui, mamãe, mas ele estava ali na cama com a gente também. Eu não sei nem explicar, mas eu senti, mamãe, eu sei. E eu também senti muito a presença de Jesus. Eu falei, eu sei, filha, a mamãe também sentiu. E daí nós nos abraçamos e ela chorou, gente, aquele choro tão puro, sabe? Aquele choro assim, de, tipo, que ela viveu isso, sabe? É por isso que nós temos que parar e proporcionar isso, porque se a gente não proporcionar, ela não ia viver essa experiência. Ela não ia experimentar isso, sabe? Amém. Isso. Glória a Deus. Olha, gente, eu já passei a Páscoa de várias formas, eu já fiz advento, nós já passamos igual na época lá dos judeus, com ervas amargas, fizemos o pão sem fermento, tudo. Cada experiência foi maravilhosa e nós precisamos, eu acho que até o comentário da Lari foi muito bom, não, da Carol, foi muito bom aqui, Carol, seu comentário, obrigada, porque assim... Eu preciso fazer isso num formato, assim, de um e-book, alguma coisa assim, que todo mundo tem acesso, dessa forma simples e prática, né? Pra gente, pra isso, assim, para as pessoas viverem, experimentarem, porque realmente é maravilhoso, tá bom, meninas? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a leitura do dia de hoje? Eu vou orar, tá bom? Pai, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, muito obrigada mesmo. Eu sei que o Senhor já está aqui no nosso meio. Abre o nosso entendimento e nos traga a revelação do alto, Senhor, para hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Olha lá, para aquelas que estão aqui pela primeira vez, esse aqui é o nosso devocional que nós estamos lendo esse ano, Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Ele vai nos acompanhar o ano inteiro, está nos acompanhando. Sim, Sidoca, ela teve, e a gente sabe quando é assim muito real, né? Foi a coisa mais linda. Vamos lá. Hoje é dia 19 de abril e o título do devocional de hoje é Aquele que é especialista em buscar. A leitura sugerida está no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Lindo. Ai, como ele é lindo, né, gente?
Isso ele faz de imediato, quando seus eleitos estão como ovelhas errantes, que não conhecem o pastor do rebanho. Quão maravilhosamente o Senhor encontra seus escolhidos. Jesus é grandioso como o pastor que busca, assim como o pastor que salva. Embora muitos do que seu pai lhe deu tenham se aproximado tanto quanto puderam dos portões do inferno, contudo o Senhor, ao procurar e buscar, encontrou-os e aproxima-se deles em graça. Ele nos buscou. Ele não só nos amou, ele ainda nos buscou, né? Tenhamos boa esperança para aqueles que estão em nosso coração em oração, pois ele também os encontrará. O Senhor repete esse processo quando qualquer ovelha do seu rebanho se desgarra dos pastos da ovelha e da santidade. Eles podem cair em erro crasso, triste pecado e severa dificuldade, mas o Senhor, que se tornou para eles uma garantia de acesso a seu Pai, não permitirá que nenhum deles afaste-se tanto a ponto de perecer. Ele, pela providência e graça. Amém. Obrigado, Deus. Ele, pela providência e graça, os perseguirá em terras estrangeiras, até as moradas da pobreza, até os covis da obscuridade, até as profundezas do desespero. Ele não perderá sequer um de todos os que o Pai lhe deu. Para Jesus é uma questão de honra buscar e salvar todo o rebanho sem exceção alguma. Que promessa para reivindicar-se nesta hora sou compelido a clamar. Ando errante como ovelha desgarrada. Salmo 119, 176. Meu Deus. Vamos ler esse versículo-chave, meninas. Olha, eu tô com a minha Bíblia. No próximo devocional, vou trazer o meu caderninho. Eu espero que vocês estejam fazendo o caderninho de oração de vocês também, tá bom? E nós vamos abrir, de oração não, do devocional. Vamos abrir lá no livro de Ezequiel. Ezequiel tá no Antigo Testamento, tá? Tá no Antigo Testamento, tá perto de Daniel. Nós vamos passar ali o Pentateuco, nós vamos passar Samuel, Crônicas, Esdras, vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações. Depois do livro de Lamentações vem Ezequiel, tá? Então você vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações e vem Ezequiel. Ezequiel 34, 11. Vou chegar lá no 34, vai chegando aí comigo, tá? Ezequiel 34, 11. Diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo vou procurar e encontrar as minhas ovelhas e vou cuidar delas. Vou continuar a leitura mais um pouquinho, tá? Farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas do seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde elas foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações e depois reunirei todas elas em sua própria terra novamente. Cuidarei delas pessoalmente sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, onde a terra é boa e em todos os povoados. Versículo 14. Darei às minhas ovelhas bons pastos nos montes verdes de Israel. Lá elas se deitarão tranquilas e bem alimentadas, tendo sempre pastos ricos. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Eu mesmo lhes darei descanso. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei a ovelha perdida, trarei de volta a ovelha que se afastou do rebanho, curarei a ovelha machucada e cuidarei da ovelha doente. Olha isso, gente, tá aqui no versículo 16, eu preciso ler de novo, presta atenção, por favor, presta atenção. Procurarei a ovelha perdida, trarei de volta a ovelha que se afastou do rebanho, curarei a ovelha machucada e cuidarei da ovelha doente. Mas, sempre tem um mas.
mas destruirei as ovelhas gordas e fortes. Cuidarei do rebanho com justiça. Tem que ter um mais, né, gente? O que o Senhor tá falando? Olha aqui. Gente, o Senhor, Ele é especialista em resgatar, tá? Ele não foi lá no inferno resgatar para nós a chave das mãos de Satanás, a chave de autoridade, a chave do governo, a chave do domínio, a chave da vitória. Ele continua resgatando, tá? Porque ele não vai contra a palavra dele, né? Isso aí, Sassá, que eu vou falar. Ele não vai contra a própria palavra dele. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua resgatando. Ele continua acessando lugares que ele não gosta para resgatar as ovelhas. Ele acessa, às vezes, o lugar lá que aquela ovelha perdida tá. Sabe? Tá lá no mundão. Tá lá em lugares que não tem nada com Deus. Às vezes, ele vai lá resgatar a ovelha perdida. Você tá orando por alguém? Existe um bom pastor que trabalha e que tem prazer em resgatar as ovelhas que estão perdidas. Mas, entretanto, todavia, contudo, ele, como que disse ali com as ovelhas gordas? Destruirá as ovelhas gordas. Sabe o que é a ovelha gorda? Alguém diz aí pra mim o que é uma ovelha gorda. Quando a palavra diz assim, né? A ovelha gorda. Igual disse aqui, o que será que é? Olha aí, você foi uma ovelha perdida, meu amor, e foi resgatada. Glória a Deus por isso, né? Aí como Jesus é lindo, ele continua resgatando. Ele continua acessando lugares para resgatar as ovelhas dele. Ele continua. E aí, o que é uma ovelha gorda? Fala aí pra mim. Porque na mesma medida que ele é amor, ele é justiça. Isso. É a ovelha orgulhosa. É a ovelha, exatamente, que ouve do Senhor, que conhece as coisas do Senhor, mas por conta do orgulho, mas por conta do egoísmo, não abre mão de coisas, não diz não para outras coisas. Sim, também é essa, Sassá. Sabe também o que é uma ovelha gorda? É aquela ovelha que só se alimenta, né? Tá lá no pasto verdejante, só se alimenta, recebe alimento. Tenham paciência com a internet, tá? Mas nós não vamos desistir. Recebe alimento do devocional, recebe alimento na igreja, recebe alimento no louvor, recebe alimento numa pregação, recebe alimento, não muda de vida. Só recebe. Não gasta a vida com Jesus. E outra, recebe, não compartilha. Tem ovelha que já tá obesa, que não tá gorda. Isso mesmo. Nossa, amei isso. É a ovelha que se alimenta e não transborda. Aqui nós matamos tudo. A ovelha gorda é isso. É aquela que se alimenta e não transborda. Porque a gente só consegue transbordar aquilo que a gente vive. Não é verdade? Se eu não viver, gente, as coisas que eu falo pra vocês, certamente eu não estarei transbordando. Vocês vão sentir isso, vocês vão ver isso. Vai ser como se eu estivesse falando alguma coisa aqui que, sabe assim, vocês não iam sentir, vocês não iam nada, vocês iam, sabe? Precisa dos dois, né, Sidoca? É verdade. Eu amei essa definição. A ovelha gorda é aquela que se alimenta e não transborda. Nós precisamos estar atentas a isso, porque na mesma medida que esse nosso Jesus é esse amor,
que resgata o doente, o que resgata o machucado, que resgata o ferido, o perdido, o não sei que, o parará. Ele é justo. Aí ele vê, porque talvez esse que está perdido, que está machucado, que está ferido, ele não está se alimentando das coisas de Deus, né? Ele não está se nutrindo, ele está se alimentando de coisas do mundo, ele perdeu o foco, perdeu a visão, está perdido, né? Aí tem aquela que está lá, só recebendo aquela ovelha, só recebendo e não transborda. E não transborda, porque não adianta só falar sem transbordar, porque falar todo mundo fala, o próprio diabo fala da palavra de Deus, mas ele não transborda, porque ele não tem autoridade, ele não vive essa palavra. Muito mais do que falar do Senhor, nós precisamos transbordar, nós precisamos viver, nós precisamos ser, sabe, igual a gente fala, assim, carta viva do Senhor, realmente ser carta viva do Senhor. E olha que lindo, né? A gente começou falando que o Senhor, ele foi resgatar a chave da vitória, a chave do acesso com Deus Pai novamente. A chave da autoridade, do governo e do domínio. E ele continua exercitando, porque às vezes ele precisa ir lá resgatar uma ovelha perdida. Olha que coisa mais linda, gente, que esse nosso Jesus é. Ele não se cansa e ele não se esquece de nenhuma ovelha. Se alguma ovelha ainda permanecer perdida, é porque ela insistiu nisso. Porque você lembra que nós temos o livre-arbítrio, né? Você lembra, o Senhor, ele vai dar oportunidades, ele vai dar sinais, ele vai lançar muitas oportunidades. Só que ainda assim, e a palavra diz que muitas pessoas, por vontade própria, sabe assim, vão decidir por não querer ser resgatada. Olha só, elas vão ter, sabe, vão entender o que está acontecendo e vão escolher não ser resgatada. Meu Deus, nos livra disso, em nome de Jesus, porque se a palavra disse, ela cumpre e já está se cumprindo. Ela se cumpre quando a pessoa diz que é de Deus, até fala, mas não transborda porque não vive. Cedo ou tarde aparecem as verdades da pessoa e ela acaba decepcionando tantas outras, né? Tem muitas pessoas que, apesar desse amor do nosso Deus, preferirão, escolherão outro caminho. Mas tem tantas outras, milhares, que estão assim, ó, sem norte, perdidas. E por conta da oração de um justo, desperta para a realidade novamente. É por isso que eu e você não podemos parar de orar por aqueles que nós queremos resgatar. Porque se tem uma coisa que o Senhor pediu para nós, foi o quê? Orar sem cessar. A gente já sabe que é com a nossa vida de oração, mas também intercedendo por alguém. Então não desista. Eu sempre falo assim, eu vou direcionar agora para os filhos e filhas, né? Eu sempre falo isso e é uma verdade, que nós mães, nós pais e nós mães, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos, gente, que foi dada por Deus. Ele já resgatou isso por nós, certo? E a oração de uma mãe, gente, de um pai, é poderosa. Não desista de orar. Parece que não está acontecendo. Parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo perdido. Lembre-se do sábado. Só parece. As coisas... É isso aí, Marcinha. As coisas no mundo espiritual estão acontecendo. E logo se manifestarão no mundo real. Guarda essa informação.
o sábado é o dia do silêncio. Parece que nada tá acontecendo. Mas primeiro, gente, lembram-se que existe uma ordem? No nosso encontro presencial, nós falamos disso, que existe uma ordem. Então, primeiro as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Primeiro as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo real. Primeiro estava o silêncio, todo mundo achando que acabou. Chegou o fim. Estava acontecendo no mundo espiritual. Jesus estava lá, foi lá pegar, tomar, resgatar a chave para nós de novo. E no domingo aconteceu no mundo físico. O sepulcro se abriu. O corpo de Jesus não estava lá. E ele apareceu ressurreto para os seus. Certo? Guarda isso, gente. É uma chave muito poderosa. Primeiro as coisas... Muitos passarinhos passaram aqui cantando agora. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo real. Então guarda. Ainda não aconteceu no mundo físico real para você, está acontecendo no mundo espiritual. Tenha certeza disso. Então mesmo, menina, passaram muitos aqui, a coisa mais linda. Os passarinhos, você quer dar oi pra elas? Olha quem tá lá, olha quem tá lá. Agora todo dia ela quer vir aqui dar um beijinho, né? Manda beijinho para minhas amigas. Filha, vamos conversar com elas um pouquinho? Vamos ou não? Sim ou não? Tá, mas tem que conversar direito. Ela tá meio descabelada, mas vamos lá. E aí, como é que foi o nosso tempo ontem, assim? Que a gente fez ali de preparação da Páscoa ali no quarto? Preparação. Ah, aquele que a gente foi no quarto da Sara? Isso, como é que foi? Conta pra elas. Olha lá pra elas. Vai. Elas apagaram todas as luzes Isso. e colocaram só 4 velas. Isso. Que eram as velas, representavam o quê? O que você lembra? Deixa eu fechar a porta Jesus? aqui. Era a Trindade, né? Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, tá? Mas o que a gente ficou lembrando? A gente ficou lembrando de Jesus, mas o que de Jesus? Isso, que ele sofreu. Assim que não, né? Que ele sofreu, filha, que mais? Sim. E o que você sentiu ali? Que ele tava lá. Que você me contou depois, só pra mim, só eu, você e elas que vamos saber o que você me contou depois. Eu contei. Fala pra elas. Eu contei Ah. que eu senti que alguma hora Jesus ia vir. E ele tava onde? Você me falou que ele tava aqui e tava ali com a gente, não é, filha? E nossa, ali a gente abraçou e chorou, né, filha? O que você achou? Foi bom? Sim. Essa experiência? Sim. Sim? Você sentiu que ele tava vindo, filha? Sim. E hoje tem mais, né? Hoje tem coisa nova, ainda não falei. Depois nós vamos lá. Lá, deixa eu dar tchau pra elas. Beijo. Tchau, tá? Pronto. Agora, gente, já falei pra vocês, né? Todo devocional ela quer vir aqui dar oi. Todo devocional ela quer vir aqui dar oi. Hein, gente? Olha que legal que foi. Vocês viram a naturalidade que ela fala? Às vezes o teu filho, a tua filha vai falar com essa naturalidade e a gente não vai muito levar a sério. Sabe assim? A gente precisa levar a sério. Mas uma guerra está travada no mundo espiritual, isso mesmo. Glória a Deus. É exatamente isso, Fátima. Glória a Deus. Para elas, para as crianças, é tudo muito simples. Eles creem assim, sabe? Então, às vezes, seu filho, sua filha vão falar de uma forma tão simples. E às vezes a gente não vai... Como se fosse assim, muito normal. Ah, ele tá vindo. Tô vendo ele. Entendeu? E a gente não vai dar o devido valor. A gente tem que dar o devido valor. Viu? Deu o devido valor. Então, meninas, a gente precisa, menina do alto, glórias a Deus por isso. Então, Jesus continua trabalhando, Jesus continua resgatando e nós temos que estar atentas, que nós não devemos e não seremos ovelhas gordas, nós seremos ovelhas fits, né? Por isso que tem a VV também. Nós seremos ovelhas fitness, certo, meninas?
Glórias a Deus por isso. E lembre-se que a oração de um pai e de uma mãe é poderosa. Não pare, não desista de lutar, porque as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Logo virá para o mundo. Existe uma ordem, assim como foi com Jesus. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Primeiro aconteceu no mundo espiritual, depois ele apareceu ressurreto. Amém? Amém, meninas? Meu Deus do céu, foi muito ensinamento, tá? Foi muito ensinamento hoje. Hoje é aquela assim, ó, que é pra você, amém? Hoje é aquele devocional que é pra você quando sair daqui, você ficar aí mais 5, 10 minutinhos e falar: Espírito Santo, o que mais o Senhor tem para revelar para mim, para me explicar, para trazer a minha memória, sabe? Hoje é esse dia específico, tá bom? Eu quero orar por nós agora, eu quero ver se o Senhor quer entregar algo a mais, e você também ora daí, porque, meninas, essas nossas orações aqui, elas têm surtido tanto efeito, e a gente tem recebido testemunhos dessas orações. Eu que não consegui me organizar ainda para compartilhar com vocês, mas graças a Deus vocês me entendem, vocês me amam mesmo assim. Então, assim, tem muitos testemunhos e muitas vezes de coisas que vocês estão compartilhando no chat, de coisas que vocês estão liberando no chat. Não é nem que eu estou aqui verbalizando, mas coisas que vocês, porque nós somos um corpo, né? Cada um tem uma parte nesse corpo muito importante. Então, todas as vezes que nós estamos orando aqui e você aí, você se conecta 100% com o Senhor, e aquilo que Ele ministrar e falar no seu coração, você traz aqui e compartilha, porque verdadeiramente nós temos recebido assim, ó, testemunhos e revelações de coisas que o Espírito Santo traz para mim, traz para vocês também. Amém? E nós não somos ovelha gorda que fica guardando tudo para nós. Não. O Espírito Santo trouxe, a gente entrega. Pronto, né? Glória a Deus por isso. Só acho que a gordura, gente, tá mesmo. Aqui no meu caso tá acontecendo primeiro no físico. Só para descontrair um pouquinho, tá bom, meus amores? Mas nós vamos orar agora e vamos ver qual chave. Eu não sei, gente, eu ando vendo tanta chave quando eu tô orando. Eu tô perguntando pro Senhor: Senhor, o que são essas chaves? Toda vez que eu tô orando, eu vejo chave. Ainda tá me faltando, assim, peças para fechar essa informação. Vamos orar, então? Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por trazer a nós uma palavra tão profunda e tão simples, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor se revela a nós de forma simples e prática. Nós te amamos. A gente acha, Senhor, que é uma coisa assim, mas há tanta profundidade, Senhor, naquilo que foi falado aqui hoje. E muito obrigada por o Senhor trazer de uma forma leve. Glórias a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu sacrifício por nós. Obrigada por ser o nosso resgatador. Obrigada por continuar resgatando. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar para o Senhor, a fixar os nossos olhos por ainda. Que quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor não nos deixou sós, o Senhor deixou o Espírito Santo em nós. Obrigada por ter resgatado, Senhor, tirado a chave da vitória, do domínio, do governo das mãos de Satanás. Muito obrigada. Ah, como nós te amamos, Jesus, como nós te amamos. Nós te amamos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós não queremos ser ovelhas gordas. Nós queremos ser ovelhas que transbordam, Senhor, que transbordam vinho de alegria, que transbordam azeite que cura, que transbordam palavra de conhecimento. Nos ajuda, Senhor. Obrigada, Espírito
Obrigada, Pai, que o Senhor sempre tem um plano para as coisas. E o seu plano é perfeito. Nós colocamos aqui agora, Senhor, as intenções de orações aqui colocadas. Cirurgias, problemas de saúde, Senhor, problemas emocionais, Deus, problemas financeiros. Nós colocamos aqui diante do Senhor. Obrigada, Deus. Colocamos diante do Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há. Obrigada, 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 Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Que possamos celebrar assim com a nossa família, celebrar na nossa igreja, celebrar, Senhor, a vitória. O Senhor resgatou a chave da vitória, o Senhor venceu a morte, Senhor. O Senhor tirou a chave das mãos de Satanás, Pai, obrigada. E nós celebramos isso porque o Senhor está vivo, o Senhor não está pregado naquela cruz. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. E aquele hino, né, que é tão comum, mas ele é tão lindo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que dá, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós servimos, nós adoramos a um Deus que é vivo, a um Deus que é vivo, que continua se manifestando, continua curando, continua resgatando, continua amando, e glórias a Deus por isso. Amém, meninas? Amém, meninas? Olha, muito lindo o nosso devocional de hoje. Eu não sei se você quer, durante a oração, o que aconteceu, se você quer compartilhar aqui alguma coisa conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe que eu nem ia fazer o devocional hoje, eu vou falar aqui um pouquinho só para ver quem, às vezes alguém quer compartilhar, coloca aqui. Eu também, tá? Amém. Palavra da semana, vamos pedir, eu não pedi para o Espírito Santo, tá? Eu não ia fazer o devocional hoje, porque eu falei, gente, eu vou explicar e nós vamos ficar no silêncio. Mas foi tanta coisa que o Senhor trouxe para mim, muito especificamente diferente nessa Páscoa desse ano que eu estou aqui compartilhando com vocês, que eu não podia deixar de fazer, tá bom? Vamos perguntar qual é a palavra da semana? Espírito Santo de Deus, qual é a palavra da semana que o Senhor tem para nós? Qual é a palavra da semana? Aleluia. Gente, ele me trouxe uma coisa. Amém. Glórias a Deus, querida. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, o Espírito Santo falou assim para mim, como que eu pensei que era transbordar, mas aí era o meu pensamento. O que ele colocou para mim foi assim. Aí, Marcinha, me ajuda aí, meninas, como que nós vamos colocar isso? Veio assim, ó. Você não precisa ver. Foi isso. Palavra da semana. Você não precisa ver. Talvez seja, você não precisa ver. Só crer. Né? O que eu ouvi agora foi isso. Você não precisa ver. Creia. Né? O creia eu estou complementando, tá? Eu, Larissa, estou complementando. O que veio da parte de Deus para mim foi, ok, creia e confie. Então, lembre-se desta frase. Por favor, lembre-se desta frase, porque foi muito clara para mim agora. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Eu e você não precisamos ver. Tudo que nós precisamos é crer e confiar. Amém?
Meninas, muito obrigada por, mesmo em cima da hora, eu passar uma mudança de horário. Amém. Isso. E vocês estavam aqui comigo, glórias a Deus pela vida de vocês. Lembrem-se, tá? De viver essa Páscoa. Eu ainda vou viver o sábado aqui em casa, bem intencionalmente. E amanhã nós vamos celebrar, vai ter chocolate, vai ter tudo. Mas, ai, glórias a Deus, Fátima, ele é lindo, né? Mas antes, nós vamos celebrar, nós vamos relembrar que sim, ele venceu. Então, não há mais acusação sobre a minha vida e a sua vida. Se alguém anda te acusando, não é o Senhor. Se você vive se acusando, não vem do Senhor essa acusação, amém? Amém, meninas. Glórias a Deus, obrigada, tá? Eu amo vocês, eu amo a vida de vocês. Eu amo estar aqui porque nós somos ovelhas que transbordam uma na vida das outras, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu feriado. Segunda-feira é feriado também, né? Descansa, aproveita, recarrega as baterias. Voltamos com tudo, tá bom? Mas segunda, feriado, mas nós estamos aqui com devocional, tá bom? Porque precisamos ser alimentadas, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Uma feliz ressurreição para você, tá bom? Para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Obrigada, meu amor, amo vocês, tá? Beijo! Isso mesmo, você não precisa ver, e é pra mim também, eu não preciso ver, eu creio. Mas logo, lembre-se, logo nós veremos também. Existe uma ordem, primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. Enquanto tá no mundo espiritual, nós não precisamos ver, nós precisamos crer, tá bom? Guarda essa chave poderosa. Beijo, amo vocês. Até segunda, se Deus quiser. Beijo.